E aí, gente, acho que eu já devo ter falado desse assunto. Eu não pensei que não demoraria tanto assim. Acho que demoraria muito mais pra eu falar desse assunto. Depois eu vejo e a gente conversa. Pra quem não assistiu o jornal ontem, os noticiários aí, aparentemente a lei da redução da maioridade penal está um passo de ser aprovada. Quando eu digo um passo, na verdade são alguns empecilhos que esse projeto vai ter que passar para ser aprovado. Já teve a primeira votação, aí tem mais duas etapas, se eu não me engano, para ele ser aprovado ainda, para ser colocado em vigor. É que eu não entendo muito dessa coisa de judiciário e político, mas algumas pessoas dizem que vai ser ruim porque algumas pessoas elas não concordam com o argumento de que com 16 anos o adolescente ele já tem noção do que ele faz, comunicar a minha vida e diz que em outros países não deu certo. Aqui no Brasil eu acho que eu não estava preparado para isso agora. O moleque ele já está perdido, porque não tem a menor condição de estudo, às vezes não tem apoio da família, não tem uma oportunidade de um primeiro emprego, com carteira assinada, tudo certinho, já com seus 16 anos, porque o cara só pode trabalhar quando tiver 18 anos, vai querer trabalhar, fazer um bico sem ser registrado, ainda com menor de idade, corre risco do patrão ser preso por trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, né? Aí às vezes também não tem o apoio da família. Tem uma família desestruturada, então ele se vê perdido. E a única solução que ele vê pra ele é roubar, matar. Às vezes ele tem maus exemplos dentro da casa dele e ele acha que aquilo é certo, mas não é. Tá totalmente errado o exemplo que ele segue. E eu acho que a justiça também, ela acabou tirando um pouco da autoridade dos pais. Os pais hoje eles não podem tocar nos filhos. Eu acho que palmada sim, ela educa, mas tem uma diferença muito grande entre uma palmada e espancar uma criança. E tem uma diferença também muito grande entre um bandido e uma criança que está lutando para sobreviver. Um adolescente que ele precisa sobreviver. Porque o bandido, desde cedo, ele já sabe o que ele quer. Porém, eles têm uma semelhança. Tem duas coisas que se assemelham neles. Que é o esquecimento da sociedade e a falta de oportunidades, assim, digamos. Não é a falta de oportunidade, como eu devo falar. Mas realmente é uma falta na educação deles, seja dentro de casa, seja na escola. Porque a prisão e a escola têm duas coisas que se parecem. Ambas foram esquecidas e recebem pouco investimento, só que com uma diferença. A família do bandido, ela recebe investimento. A família do aluno, ela não recebe esse mesmo dinheiro. Porque o bandido, o cara que está preso, a família dele recebe, a esposa dele recebe, se não me engano, 900 e poucos reais por cabeça, por filho. Enquanto a família do aluno não tem esse investimento. Muitas vezes a família desse moleque, desse cara que se vê obrigado a roubar para sobreviver, a roubar, a traficar para sobreviver, a família dele às vezes não recebe nenhum salário mínimo, onde ele mora não tem as mesmas condições de saneamento básico e de saúde, de moradia para essa pessoa. Porém, existe aquele tipo de moleque que ele não quer nada com nada e usa essa desculpa, que ele não teve oportunidade, mas ele teve todas as chances do mundo de correr atrás de uma vida melhor, mas ele não quis. Mas assim serve para uma pessoa que não tem condições, ela tem todas as oportunidades do mundo, as chances dele de correr atrás das coisas, superar essas dificuldades que ele passa para poder ter uma vida melhor, de sair do lugar que ele estava e partir para isso. Para uma vida melhor, mas o governo, ao invés de nesse momento não é viável isso. Eu acho que também não vai ser aprovada essa lei pelo simples fato que o adolescente ele está privado de ter uma educação boa e de ter um emprego com carteira assinada, como eu disse, porque ele tendo um emprego, ele vai se dedicar, ele vai ter o dinheiro para ajudar a família dele de comprar as coisas que ele quer. De se sustentar, pelo menos. Porque muitas pessoas, muitas famílias, às vezes não têm um salário mínimo para sobreviver. Às vezes tem
uma família tem 5, 6, 7 filhos e para se manter com um salário. Isso que tem que ser revisto, que não basta só querer prender esse moleque porque e depois soltar, tem que dar todo o apoio para a família antes. Assim, para esse moleque, para ele poder ter o que ele se empenhar também na escola, porque a escola hoje não oferece a educação hoje não oferece um incentivo para aquele cara ser alguma coisa, porque está tudo muito sistematizado e muito defasado hoje em dia, porque muitas escolas não recebem o investimento devido o adolescente acaba não vendo um incentivo para ele estudar. O que ele vai ser quando ele crescer, sendo que não é oferecido uma educação de qualidade hoje, porque professor tem muito professor de qualidade, só que não é valorizado. Assim como a escola hoje é que esse professor é obrigado a trabalhar não tem as mesmas condições. Você pode pegar qualquer documentário, qualquer livro, qualquer jornal, você pode ver as condições precárias que os professores e os alunos são obrigados a suportar para ter o mínimo de educação. E precisa também do apoio de toda a sociedade, porque esse adolescente que comete crime, muitas vezes ele faz parte de uma minoria, de uma classe esquecida, que ele vê pelo lado mais fácil, que ele escolhe o lado mais fácil para conseguir as coisas. Ele se vê obrigado a escolher o lado mais fácil porque o lado mais difícil ninguém oferece. Eu acho que não é viável agora essa lei. Enquanto não houver uma reforma no sistema carcerário e na nossa educação, e enquanto as pessoas deixarem de ser hipócritas e passarem a mão na cabeça desses moleques e começarem a ver, não adianta passar a mão nesses moleques, mas precisa investir, precisa apoiar em outras áreas essas pessoas, esses moleques aí, não vai adiantar isso. A gente precisa rever os nossos conceitos, o que a gente está passando para essas pessoas. O povo em geral, como formador de opinião, como um ser humano pensante, ele precisa passar uma informação para esses moleques e ver que eles têm uma chance de prosperar, de ter uma vida diferente. Apenas lutando e deixando de cometer crimes, deixando de vender drogas, escolher o caminho mais fácil para alcançar o que eles querem. As pessoas precisam ver também, nesses protestos que estão planejando no futuro, deixar de pedir apenas o impeachment da presidenta, mas uma reforma política e uma reforma no geral, para que tenha investimento suficiente, ou mais do que suficiente na nossa educação, no nosso sistema econômico e no apoio às famílias, para que elas possam, principalmente para que os pais e as mães desses moleques possam ter um salário melhor, uma condição melhor de sustentar seus filhos, e esses moleques também eles possam ter o emprego deles. Eu não acho certo explorar o trabalho infantil, mas eles têm que trabalhar já, porque com 16 anos eles têm idade para cometer crimes, e têm idade para trabalhar e têm idade para ser preso também. Eu acho que essa lei também pode representar um marco histórico e acho que pode não botar medo, mas para que elas possam ter como exemplo as pessoas que estão indo presas, para que elas não cometam mais crimes, porque e também, como eu falei da reforma do sistema carcerário e penal, o sistema carcerário hoje do Brasil é o terceiro maior do mundo, se não me engano, com 358 mil presos. É muita coisa. É mais do que, se não me engano, representa uns 30% mais ou menos da população brasileira atual. Tem 200 e poucos milhões de pessoas. Desses 200 e poucos milhões de pessoas, 350 e poucas mil são de presos. E elas são esquecidas, são trancafiadas lá esquecidas, e não tem o mínimo apoio. Depois que esses caras saem, eles não vêem condições de trabalhar, porque eles estão com a ficha suja deles, né? Estão com o nome sujo, e muitas vezes os crimes que eles cometeram foi apenas para sobreviver, para dar um presente para a família, porque às vezes os caras não têm emprego, ou às vezes os caras não sabem nem ler, nem escrever. Ele se vê obrigado a roubar, a vender drogas para reverter em dinheiro para a família dele ter o que comer. A gente precisa rever os nossos conceitos sobre ver quem são os verdadeiros bandidos e quem são os que não tiveram outra opção a não ser roubar. E às vezes deixar de passar a mão, tanto nos bandidos quanto os que não tiverem condições, deixar de passar a mão na cabeça desses caras e falar, olha, vocês têm todas as opções do mundo. Você tem duas escolhas, entre ser preso e entre lutar, entre batalhar pelo que você quer. E essa é o que eu queria deixar pra vocês, e começar a pensar, deixar de julgar as pessoas e
deixar de passar a mão na cabeça das pessoas, desses moleques, e começar a ajudar eles de outra maneira. Começar a mostrar pra eles que o caminho, não só pra esses moleques, mas pra todas as pessoas, que mostrar que o caminho certo para uma sociedade melhor, uma educação, e as pessoas começarem a ver, a gente começar a se colocar no lugar deles. Então, deixa aí seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.